Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Mais um Analytics Talks no ar pra você aqui. E hoje, eu e ele, o diamante negro do Analytics, estamos aqui com o nosso time para falar um pouquinho sobre habilidades para começar em Digital Analytics. Então, primeiramente, deixa o nosso diamante negro dar um tostão da sua voz. Oi. É um tostão mesmo. Boa, boa. Para poder conversar um pouquinho aqui sobre habilidades para um profissional de Digital Analytics, o nosso intuito desse episódio aqui é revelar para você como eu comecei nessa área, como o Luciano começou nessa área, como o Phil começou nessa área e a Mafê começaram nessa área, habilidades técnicas e não técnicas que a gente julga ser importante, entre outras coisas, porque, querendo ou não, esses dois que estão compondo a banca aqui têm uma experiência inenarrável sobre o tema e ainda contratam pessoas para suas equipes. Vamos falar um pouco sobre isso. Então, para começarmos aqui no mais alto e bom nível, com a gente, ela, a senhora Maria Fernanda Neuhalter, a própria Hermione Granger do Analytics. Oi, pessoal, tudo bem? Tô aqui de volta para falar um pouquinho sobre a minha experiência, como eu comecei no mundo de Analytics. Muito thanks mais uma vez pela sua participação. E ele, Sou aqui comigo, o Pitbull. Que isso? Pitbull. Ele, o Pitbull do Analytics, Felipe Melo. Não sei se isso é uma boa referência hoje não, porque eu não tô muito feliz com ele não, mas sou eu. Mas no momento que a gente grava, ele jogou bem e a gente ganhou do Flamengo. Eu sou então tá tipo ele tranquilo. sem falhas. É só humilde também pra caralho, igual a ele. Boa, Phil, seja bem-vindo também aí. Antes da gente começar esse papo, né, Luciano, falando de habilidades, a gente tem que contextualizar duas coisas. Coisa número 1, ó. Coffee Mais. Coffee mais, drip coffee muito forte. Melhor aqui. que tem. Ó, Melhor Métricas Boss foi cafeinizada. Lá dentro do site da Coffee Mais, você vai encontrar não só os drip coffees. Os drip coffees é o que a gente mais consome aqui e presenteia a galera. Mas lá você também encontra cápsula, entre outros cafés em grão, café moído, para você garantir. A Métricas Boss tem 20% de desconto O para link aquisição de tá na qualquer descrição. café. Ó, a moral. O link tá aqui na descrição, só você clicar que vai ver uma página, inclusive, com a logo da MB, nessa parceria incrível de café. E aí, só pra você entender como o Coffee Mais é importante pra gente aqui na Métricas Boss, Coffee Mais, inclusive, é patrocinador do nosso evento, Analytics Summit, que já vamos falar. Puxou o Todos gancho. os palestrantes vão ganhar também, mas a gente tá aqui hoje gravando, por exemplo, 3 episódios do podcast pra já deixar de gaveta aqui pra gente não ter problemas, porque teremos um final de ano um tanto conturbado de coisas a fazer. Logo, gravamos uma porrada aqui na série. Nada disso seria possível se não estivéssemos com alta performance com Coffee Mais. Arrasta pra Que cima. moral, hein? Certamente. Que moral. E aí, além disso, o segundo recado que a gente tem que dar é que vai acontecer o quê? O evento que tá na camisa do fio do Luciano. Analytics Summit. Analytics Summit. O Respeito. maior evento sobre Analytics da América Latina. Eu Não, gostaria... não é a gente que tá dizendo, Que tá? você respeita. Eu gostaria, primeiramente, de enaltecer todo o time da Métricas Boss que está fazendo isso ser possível e ajudando a gente a conseguir fazer isso. Também enaltecer os nossos patrocinadores e também os palestrantes que toparam fazer isso. E enalteço, por último, as 2 pessoas que no ano passado compraram, as 3 pessoas, que no ano passado compraram o barulho e fizeram comigo sozinho essa porra desse evento. Senhorita Maria Fernanda Neuhalter, senhor Luciano Fialho e senhora Daniele Brito. Fomos nós 4 ano passado, na garra, na coragem, fazendo isso. E depois o Brabíssimo. grande Felipe Lima, do nosso time de audiovisual, também dando moral para os nossos palestrantes terem luz, Muito imagem, forte. som muito bem feito. E agora, segunda edição, e ano que vem já tem terceira. Daqui a algum tempo o pessoal vai falar que foi no o Analytics Summit, né? Porque tudo era mato. Tudo era mato. Não, é legal falar do Analytics Summit. Primeiro que tá com inscrição aberta. Nesse momento eu não sei se já tá no próximo lote, já virou lote, o preço tá diferente. Tá na descrição aqui, mas é legal, porque o Analytics Summit permitiu a gente ter uma experiência e uma história maravilhosa pra contar pra galera aqui rapidinho. A Bruna Sala, que é a nossa analista hoje do time de business da Mafê, ela conheceu a Métricas Boss no Summit. É. Ela se inscreveu, conheceu a gente no Summit, ficou antenada em tudo e no Summit ela falou assim, cara, eu quero trabalhar nessa empresa. Ela começou a estudar no Prime, comprou o Prime para começar a estudar e poder se desenvolver mais, e a gente foi abrir vaga só para quem era assinante do Prime. Vaga aqui na Métricas Boss. A Bruna se candidatou e a Bruna tá com a gente há mais de um ano. Olha só que história Muito incrível, né? Não, Fê? Iradíssimo. Irado, Sim. né? Olha só, a gente tá falando de habilidades, falando de oportunidade para entrar na carreira, o Summit Tá, é uma habilidade. e Tem uma oportunidade frase absurda. que o Rafael Reis fala, que é o eventos é a melhor forma de você conhecer pessoas, independente de ser online ou offline, Isso inclusive. aí. Boa. Então,
Vai eventos. Tá aqui na descrição. Então, sem mais delongas. Vai eventos, tipo come brócolis. Vamos ser adultinho, como diz o Rafa Reis também. Então, sem mais delongas, a gente vai falar um pouco de habilidades. Vamos falar sobre soft and hard skills, que eu tô com a Marina aqui no bastidor, eu fico falando inglês. Soft skills são as habilidades não técnicas e hard skills são as habilidades técnicas pra gente poder falar um pouquinho sobre a nossa profissão. Antes da gente falar um pouquinho como que a gente separa na Métricas Boss, como vocês avaliam candidatos, o que vocês olham em consideração para contratação, acho que vale a pena cada um de nós aqui contextualizar um pouquinho como foi a nossa entrada, como a gente surgiu nesse mercado de Digital Analytics. É importante pra galera, e eu acho que isso vai ser bem rico, porque ninguém aqui surgiu dentro de Digital Analytics, todo mundo surgiu em alguma área e acabou se transformando como um profissional. Eu queria que você começasse, Felipe Melo. Caralho, mas você quer que eu comece, tipo, como meu é que tu início entrou nessa da minha área? carreira Não. ou como eu entrei Como tu entrou nessa área? área? O que tu fazia antes, sua formação, se tu tem, não tem formação, qual é? O que você trabalhava, como é que você enxergou esse mundo e como é que você entrou na área? Como vocês devem imaginar, eu tenho uma certa idade. Então, na época eu trabalhava em algo que Tinha chamava de cabelo, web design, que hoje em dia Olha. a galera entende como front-end. No web design, boa. E eu trabalhava numa agência, e essa agência atendia um cliente que era muito grande. E um dia surgiu uma vaga no departamento de marketing, que também era digital, era tudo uma coisa Boa. só desse cliente. Que até Para fazer então- e-mail marketing. Que até então, esse cliente era uma grande companhia De de viagens e turismos do Brasil, Rio de Janeiro, que era a Sim. Marsanche. Não, no mundo todo. Pô, No mundo tinha todo, até na é, Espanha, tipo, o bagulho era Marsanche, outro nível, a Marsanche. antes de quebrar, era Boa. maravilhoso. Era Marsanche. Aí tinha essa vaga no marketing, eu como já tinha os conhecimentos de front, HTML, essas coisas que a gente usa no GTM até hoje, que já existia tipo 12 anos atrás, Aham. surgiu a oportunidade, eu me candidatei, fui convocado e desde então eu só me aprimorei. Aí trabalhei com Trabalhou numa agência. meio marketing. Teve um coordenador maneiríssimo nessa agência. Sim, tal de Gustavo Esteves. Porra, né? Aí também com e-mail marketing, né? É. Mas eu já trabalhei com e-mail marketing, redes sociais, Depois analytics, fez Facebook Ads lá nos terminais primórdios. Facebook Ads. Aí depois eu voltei para o desenvolvimento, fui para front, aí do front eu voltei, aí eu fui para Web Analytics. Aí Eu não. sempre fui um cara Aí do técnico. front, uma empresa maneiríssima falou assim, Phil, venha conhecer o maravilhoso mundo de da- Analytics. foi. Venha pra Disney. Eu fui o primeiro a conhecer, apostei, deu certo. Gostou, né? Geralmente eu erro, mas nessa aposta eu acertei. E daqui a pouco a gente contextualiza com você e também, daqui a pouco a Mafê falar um pouco da carreira dela também. A gente contextualiza desafios, oportunidades, o que vocês enxergam. Mafê, como é que foi a sua trajetória aí? Eu fiz publicidade na faculdade. Quando eu entrei, assim, no primeiro comecinho, eu pensava em trabalhar na parte de criação, agência de publicidade, bem Quase tradicionalzão. todo mundo que faz publicidade, né? E aí depois eu fui gostando, dentro do que você vai estudando as matérias, fui gostando da parte de planejamento, acabei indo para marketing, aí fiz um curso depois que me formei na faculdade, porque você vê marketing de uma forma um pouco mais geral. Aí fiquei um tempo trabalhando com marketing, aquele geralzão, né? Que faz tanto on, tanto off. Isso já tem um tempinho, então muito... O que é o marketing digital hoje em dia não era naquela época. Mas a Mafê é jovem, velho. Isso é... E aí eu cheguei para uma empresa que trabalhava com marketing digital mais propriamente, mas com foco muito em infoproduto, lançamento. Uhum. Fiz um curso com você, que eu entrei lá, na verdade, para aprender mais sobre mídia paga, que eu estava me entendendo, aí estava pensando nesse caminho de seguir na área de mídia paga, e gostei muito do que você falou Teve uma da parte aula, de né, cara? analytics. Ela teve aula com o professor de mídia paga e teve aula com um professor de analytics. Aí o que ela gostou mais? Pô. Porra, na moral, né? E aí já fui começando a estudar um pouco mais sobre isso, porque achei interessante. Acho que eu gostei exatamente que me irritava, às vezes, um pouco na publicidade, a gente ficar numas discussões meio sem fim sobre criatividade, essa coisa assim, meio que sem... E o dado ajuda a direcionar um pouquinho. Perfeito. E aí depois, acho que um ano depois do curso, você me mandou mensagem no LinkedIn, porque eu te adicionei e ficava curtindo tudo que você Parece que, postava. além de tudo, o rapaz é Red Hunter, não é mesmo? E aí entrei mais nessa parte do Analytics, eu já tinha algum conhecimento de marketing digital por trabalhar com isso, aí foi direcionando para essa parte de analisar os dados e tentar trazer ideias em cima dos dados. Até pra galera ficar ciente, assim, meu intuito do Luciano como professor sempre foi prestar atenção em pessoas muito boas que a gente lecionava, captavam de forma rápida, tanto que, tipo, a entrada da Manu, também do time da Mafê foi assim, Manu foi minha aluna, chamei, pá, a gente entrou, a entrada da Mafê foi assim, a entrada do Guilherme, que é head do Prime, foi assim, a entrada da Dani foi assim, a entrada de quase todo mundo na MB, pelo que a gente viu em aula, né, e eu particularmente tenho um achismo meu, que muito mais é um feeling meu, que é uma sensação, e aí já vale a pena para você que contrata pessoas, pensar nisso. A minha cabeça sempre funcionou da seguinte maneira, poxa,
se a pessoa pagou do próprio bolso um curso e ela tá desdenhando, não tá nem ligando, não tá nem prestando atenção, imagina o que ela vai fazer quando eu pagar pra ela trabalhar. Se com o dinheiro dela ela não tá se importando, imagina com o meu, porra. Tipo, era uma visão que eu sempre tive. Ponto. Eu falei, não vou prestar atenção, a pessoa só quer certificado, ela não quer trabalhar com isso ou se desenvolver nisso. Nada contra, cada um com o seu. Mas era uma visão que eu sempre tive, até hoje até. Isso é fundamental. Você, Luciano? Eu sou formado em nada. Eu fiz faculdade de educação física. Da vida. Faculdade da vida. Verdade da vida. Na verdade, eu trabalho com tecnologia, mexo com tecnologia desde muito novo, mas profissionalmente, assim, lá para os meus 18, 19 anos, e sempre trabalhei na área de tecnologia por si só, então programação desde back, front-end, e aí eu lembro de precisar pela primeira vez de instalar o Google Analytics numa ferramenta que eu fiz, que foi o iCratch. E aí eu precisei instalar o Google Analytics para poder entender a quantidade de pessoas que estavam acessando até então o site. Eu não vou contar essa história. Ele vai dar uma mínima moralzinha? Não. Que absurdo, Depois eu cara. conto a história Eu pra conto você. daqui a pouco. Então. Não. E aí eu tive essa primeira necessidade de instalar o Google Analytics. E aí, logo um pouquinho depois, trabalhando numa agência, eu estava até resgatando esse script que a gente fez lá nessa agência. Tinha um cliente, que era o cliente do Gustavo, que por uma má configuração das nossas URLs no Magento, Má configuração que o tal do Gustavo já tinha alertado, mas o chefe dele cagava, tudo bem? a gente não conseguia ter uma visão de funil dentro da jornada de compra daquele usuário, dentro da forma mais básica mesmo, funil de página. Já 3, né? O antigo. Isso, já é o Universo, com certeza. Isso é 2014, 2013, por aí. Enfim. E aí a gente tinha essa configuração, e aí o Gustavo chegou com, cara, eu preciso implementar o funil para esse cara. Eu sentei e li a documentação do GA, tipo, de cabo a rabo, e aí, arrumei uma solução aqui para poder implementar, que foi o Virtual Page View, e aí, dali para lá, eu nunca mais larguei, sabe? Primeiro que depois que eu li a documentação do GA, eu melhorei muito tudo que eu fazia de implementação em relação ao GA, e logo depois eu, maneiro que dá para poder eu entender, e acho que essa foi uma grande mudança para mim, que eu passei a entender o quanto as funcionalidades que eu executava dentro da empresa, dentro da agência, geravam de retorno. Sim. Sabe? Então, eu melhorei aqui uma página, eu adicionei um recurso novo que o usuário consegue adicionar o produto no carrinho a partir da home, da vitrine. O quanto que isso trouxe de impacto em venda? Eu consegui medir isso. E aí eu aprendi a barganhar meu salário em cima disso. Eu sou técnico em eletrônica, eletricidade, computação lógica e telecomunicações. Olha só que loucura. Formado em publicidade e propaganda, e aí a parte legal agora, eu fiz 3 MBAs que eu nunca terminei, né? Fiz MBA de pesquisa na UERJ, não entreguei o final, não tenho nada. Fiz MBA de marketing digital na faixa, não entreguei os restantes, não fiz porra nenhuma. E fiz MBA de gestão e também não entreguei porra nenhuma, não tenho nenhum dos 3 certificados, mas estudei e adquiri o conhecimento. Eu tive uma sorte na vida de fazer escola técnica, e a minha escola me preparar para o mercado de trabalho. A todo momento ela falava isso, a gente vai te preparar para trabalhar. Escola Técnica Resende Ramel, que inclusive todo ano estou lá avaliando os trabalhos dos alunos de informática. Um beijo para a Escola Técnica Resende Ramel no meu bairro do Lins. Formado lá, e com 16 anos eu prestei processo seletivo para trabalhar na Americanas. E trabalhei, achei que ia consertar teclado e mouse, chegou lá, mandaram analisar o call center, os dados do call center. E ali foi a primeira sensação que eu tive de contato com dados, com 16 anos. Trabalhei um ano lá, Shoptime Americanas, saí, fui trabalhar, prestar horas de atividades complementares para terminar o estágio do colégio ainda, numa empresa de GPS. Nesse momento, eu entrei na faculdade de publicidade e fui trabalhar com o SAC 2.0 no falecido extinto Orkut e em suas comunidades de Orkut. Lá eu comecei a tentar entender dados, eu não conseguia ter dados, eu tinha que jogar as informações na mão no Excel para poder ter dados. E aí eu comecei a montar um blog da empresa, e o meu querido amigo e mestre, mentor, chefe foda, que me ensinou que é um chefe maneiro, que não é chefe babaca, Jansen, ele falou, cara, se você vai começar um blog, você tem que saber o que é SEO, você tem que estudar essa porra, você tem que instalar o Analytics para medir as paradas. E aí com 18, 19 anos ali, eu instalei sozinho o Analytics no Drupal, comecei a fazer SEO no Drupal, e comecei a mexer um pouco, eu mesmo administrava o site /blog da empresa com tudo isso. Fiquei 3 anos e meio lá, 2 anos foi como técnico em eletrônica para terminar as atividades da escola, depois 1 ano e meio como profissional ali dessa área de SAC 2.0, blog e tal, o marketing digital da empresa era eu. De lá fui ser estagiário na comprafácil.com, e-commerce.
E durante um ano eu saí de estagiário para analista júnior, pleno sênior, e eu não mexia com analytics, tá? O que eu fazia muito ali era a parte de relacionamento. Então eu fazia e-mail marketing, eu fazia a cobrança da agência no Google Ads, no Facebook, eu administrava o banner do site, as promoções, a porra toda. Era um analista de e-commerce como um todo ali. Mas eu descobri que eu tinha um conhecimento de analytics por conta da outra empresa, e eu falei, cara, eu quero ter acesso. E aí foi a primeira vez que a galera do Compra Fácil falou que alguém que tocava alguma loja tinha pedido acesso ao GA. Que ninguém tinha pedido. Só a área, entre aspas, de front-end lá que tinha acesso. Eu comecei a analisar os dados e falei, pô, isso aqui dá errado, por que eu continuo fazendo? Comecei a questionar. Falei, pô, por que eu mando e-mail todo dia se essa porra não dá resultado? Qual o motivo de eu fazer isso? Comecei a questionar o meu gerente, querido amigo Fábio Mori, e o meu gerente começou a achar interessante aqueles meus questionamentos ali. E aí me jogaram para uma área de novos negócios, onde eu comecei a desenvolver no Compra Fácil novos negócios, como a lista de casamento, o site mobile do Compra Fácil, o programa de afiliados. De lá eu fui ser depois um profissional da área de analytics mesmo no Compra Fácil, onde eu tive histórico com isso. Aí depois fui para líder, fui para uma agência e depois Métricas Boss como um todo aqui. Mas sempre com essa visão mais analítica, que acho que é um dos pontos que a gente vai bater aqui. A ferramenta eu fui descobrindo, mas eu sempre tive a visão analítica, a visão de criticar, perguntar. Então acho que deu para geral entender aqui de forma rápida que ninguém veio da área de analytics, todo mundo tem uma visão diferente, uma forma de vida diferente até chegar aqui, e a gente vai tentar reunir para a galera a maneira como essa galera pode ter. E acho que o primeiro ponto que seria interessante aqui é que aqui na MP, diferente do mercado, e acho que nesse caso aqui a gente é bem outsider assim, a gente, diferente do mercado, a gente não olha Analytics como uma visão técnica. A gente, inclusive, na empresa como um todo, o nosso serviço não é um serviço de me fala o que você quer, que eu implemento e te entrego um relatório. Me fala o que você quer, que eu implemento uma configuração e acabou. A gente vende isso como business, como negócio, como insights, como execução, como melhoria. E para isso a gente tem uma visão aqui dentro da empresa de ter duas áreas separadas. A gente tem uma área que o Phil é o head, que é a área de tecnologia, que a gente chama aqui de Dev Analytics, e a gente tem uma área, que é a área que a Mafê é head, que é a área de Business Analytics. E aí acho que seria interessante a gente contextualizar o que cada uma das áreas fazem e a rotina, mais ou menos, da área, as obrigações da área, o que a área faz. E eu queria que você começasse, Mafê, falando um pouquinho a rotina da tua área de business, o que o time faz, o que o time não faz, como é que é a relação com o cliente, para tangibilizar um pouquinho para a galera aqui já algumas habilidades que vão necessitar existir, né? Sim. Falando um pouco da rotina, a gente fez uma escolha por entender que deixa um pouco mais dinâmico o processo, menos burocrático, que é o analista responsável por cada cliente também faz o atendimento. Pô. Então inicialmente ali, você precisa estar começando o seu dia de trabalho, olhar se teve alguma mensagem do cliente, olhar os e-mails, acompanhar o andamento de alguma demanda que você pediu para alguém no Trello, essa parte um pouco mais de organização. Não tem jeito, acho que qualquer profissional precisa ser organizado atualmente, saber fazer essa gestão do seu tempo e de demandas e dar essa assistência ao cliente. E sempre que receber uma mensagem do cliente, avaliar se aquilo é uma dúvida pontual que você pode responder ali naquele momento, se ele está pedindo uma análise que você vai ter que avaliar dentre as suas demandas qual o prazo. Então tem essa... eu diria que a organização e um certo senso crítico para você avaliar o tempo que você demoraria para fazer uma determinada análise. Já tem duas habilidades aí, né? A habilidade número 1 de organização e a habilidade número 2 de um senso crítico. Sim, e aí aquele também um jogo de cintura para conseguir ter uma relação boa com o cliente, essa parte de relacionamento que é desafiador, que muitas vezes a galera acha que não vai ser importante, né? Sim, você tem que saber falar, tem que saber apresentar uma ideia, ainda mais se você estiver discordando. Às vezes o cliente vai pedir alguma coisa que no fundo você vê que não faz tanto sentido pela sua experiência. Como que você traz isso para ele? Como que você demonstra ali que você fala isso de uma forma amigável até o momento que às vezes você tem que ser um pouco mais duro, dependendo do contexto da conversa. Até mesmo porque no nosso caso, especificamente, diferente talvez de um profissional que trabalha em uma empresa com analytics, no nosso caso, nós somos uma consultoria. Sim. Então o cliente, muitas vezes, ele vai dizer coisas que cabe a gente dizer. Tá errado, não é por aí. Mas no final o negócio é teu. Se você achar que tem que ser, é contigo mesmo. Mas a gente tem muitas vezes que se impor no nosso pensamento, porque se a gente não falar, cabe muito o cara bem não ao contrata cliente. A gente pra gente passar a mão na cabeça dele. E cabe muito ao cliente depois, se a gente não falar nada, argumentar pra gente. Pô, mas vocês deixaram eu fazer. Vocês não falaram nada. Exato. E aí quando vai pra parte de análise, propriamente, a gente... Isso é
dinâmica da métricas, né? A gente tem cliente semanal, quinzenal ou mensal, e nessa frequência a gente sempre apresenta um relatório de análise do período que a gente está olhando. E aí esse relatório ele é dividido em duas partes, que a gente fala falando de uma forma resumida. A análise que a gente chama de reativa, que é basicamente olhar as principais métricas daquele negócio, o que caiu, o que cresceu, e entender por que isso aconteceu, que aí é uma análise muito mais descritiva. A gente não está... não está trazendo uma super ideia ali, mas às vezes o cliente, na loucura do dia dele, que tem um monte de coisa para fazer, ele não para para olhar. Então, ali a gente fala muito de e-commerce, né? Traz visão de venda, aí vai ver desempenho de canais, quais foram as campanhas do período, essa coisa um pouco que às vezes um cliente até um pouco mais maduro nem precisa que a gente traga isso, a gente tem clientes que nem pedem para ver. Que a gente até chama isso de obrigação, né, Mafê? A gente só tá fazendo a obrigação, que é trazer pro cliente o resultado das ações que ele fez e justificar um pouco para ele ali, por que deu certo, por que deu errado, e até aí é o que você falou muito bem, que é reativo. Fez e uma pode coisa até ser, nessa visão geral, você já pode até ter uma ideia para um caminho de análise mais aprofundado, que é o que a gente chama de análise proativa, que é você, de fato, fazer uma análise de comportamento, ou de desempenho de produto, ou do mix de marketing, aí tem diversas possibilidades, e aí você vai fazer um diagnóstico e tem que trazer uma proposta para ação depois. Esse é acho que é o mais desafiador, é onde demora mais, então, você consegue... Qual o tempo que você leva para fazer uma determinada análise? Isso é variável, porque às vezes o insight vem muito rápido, às vezes, porque ali é o momento que você tem que parar, olhar os dados e exercer a sua criatividade, junto com o conhecimento do negócio. Perfeito. E aí esse acho que é o ponto mais desafiador que a gente tem, que a gente está sempre pensando em como melhorar, como incentivar a criatividade da equipe, que vai ser uma coisa eterna, porque você vai praticando. E é o maior diferencial de um profissional, então às vezes até... Quando a pessoa está começando, ela quer meio que um passo a passo muito certinho de como que ela faz uma análise. Mas não existe, porque você vai olhando os dados, você tem que só ir se questionando, tentando entender, porque o caminho de uma análise vai ser muito variável do comportamento que você está vendo ali. Vão existir até métodos ali, acho que vale a pena só ressaltar para a galera duas coisas que são interessantes. Foi no episódio de podcast que a gente fez, um com a própria Mafê, que foi como contar a história com dados, que é a Mafê e o Nélio Xavier, e um outro podcast que a gente gravou também com o nosso time de business, que é com a Manu e com a Bruna, que foi o episódio de Data Discovery, que é o nosso framework ali para fazer análise proativa, né? Vale a galera resgatar aqui depois. E aí, ficar muito atento na hora de fazer as análises, de se questionar se aquelas relações que você está fazendo, elas fazem sentido, se essa hipótese está bem embasada, sempre pensando que o cliente pode ali te questionar um pouco sobre aquela hipótese e você tem que saber defender. Até porque o peso da decisão, como a gente falou, a gente uma consultoria do cliente. No final, ele que vai bancar se vai executar ou não. Então, a gente tem que saber defender bem a nossa análise. E aí, dando um zoom out que a Mafê falou para ficar claro para a galera, para você falar a rotina, Fio, a Mafê já falou da importância aqui de ser organizado, da importância de ser comunicativo, da importância da pessoa poder ter um senso crítico. Então aqui já existem 3 habilidades que a gente vai desbravar depois, mas são 3 habilidades totalmente não ferramentais, comportamentais, que é importante um profissional. Sim. E como é que é a rotina do teu time, Phil? Vamos lá. O meu time de tecnologia, a gente... por formação, não exatamente por formação, mas por curiosidade, por aperfeiçoamento, a gente atua com a área de desenvolvimento, né? Nossa e dos clientes, então a gente é a galera de tecnologia de fato, e nasce ali mais próximo do que a galera de tecnologia entende como front-end, né? A gente atua com HTML, CSS, JavaScript basicamente, mas a gente norteia ali uma série de outras tecnologias e tal, de acordo com os clientes que a gente trabalha, que tem vários perfis diferentes. A gente tem rotinas. Eu posso separar os nossos clientes por auditoria, né? Que são os caras que entram pra gente com problemas a resolver e a gente vem, analisa os caras, dá um check se está tudo certo com os dados que eles coletam, se tiver alguma coisa errada a gente ajeita. Alguns desses clientes, eles se tornam consultoria, ou seja, a partir do momento que está tudo correto, eles passam para a equipe da Mafê e eles têm os acompanhamentos, como a Mafê falou, quinzenais, mensais, enfim. E durante esse período a gente dá suporte a eles, então se algum problema eles tiverem durante esse tempo, ou se alguma coisa nova, seja uma implementação de um parceiro, implementação de um recurso, é a gente que atua na configuração desses recursos. E a gente tem também os clientes de suporte, né? Que são clientes que têm um contrato com a gente, onde sempre que eles precisam implementar alguma coisa ou corrigir um problema somente, eles entram em contato, a gente vai lá e faz atua nesses pontos específicos. E aí a gente divide o nosso tempo semanal, vamos colocar assim, entre esses 3 perfis de cliente. O perfil de auditoria é o que toma mais tempo da gente, de fato, né? Porque aí eu puxo até um pouco do que a Mafê falou.
além do trabalho técnico que a gente faz, a gente tem uma rotina de conversar com cada um desses clientes ao menos uma vez por semana. De novo relacionamento aqui. Então, além do desenvolvimento técnico, a galera precisa ter uma desenvoltura ali e um pouco de atendimento ao cliente, né? Trocar uma ideia com esse cara, apresentar tudo que a gente fez durante a semana de evolução. Principalmente, se desenvolver do ponto de vista técnico, de uma maneira que ele consiga explicar o que ele faz. Aquilo dali que é... Porque assim, a gente trabalha e esses perfis de clientes, eles são perfis diferentes, mas todos eles têm uma coisa em comum. Esses caras não têm o domínio da tecnologia. Total. Então, é algo que a gente tenta desenvolver demais aqui dentro do nosso time. Cara, você precisa explicar e criar analogias, sabe? Então, a gente tem que meio que desenvolver um rolê de, tipo, o cara explicar isso, desenhar. Você tem que fazer de uma maneira que a pessoa entenda. Então, aqui, no que o Phil já tá falando, a gente já vê de novo a importância de saber se relacionar com o cliente. Sim. E, número 2, a importância de uma oratória. Tanto Total. pro time da Mafê quanto pro time do Phil aqui também. Que eu tenho que saber falar de uma maneira que o outro me entenda. Porque se eu falar de uma maneira que o outro não me entenda, só vai gerar ruído e eu não consigo. Então a comunicação... Principalmente na área de tecnologia, porque gera muito ruído quando o cara não entende e não tá na mesma página que a gente. Boa. Porque se esse cara não tá na mesma página que a gente dá um passo para a próxima semana de auditoria e ele não entendeu o que aconteceu aqui, vira uma bola de neve. Sim. Essa é uma habilidade que a gente vai bater depois, que é a habilidade de fazer perguntas. Daqui a pouco a gente bate nessa habilidade aqui também, porque acho que o importante no que a gente está trazendo aqui é, diferente do que a área de desenvolvimento vende muito para o mercado, que é, olha, você tem tarefas, bota o fone no ouvido, não precisa falar com ninguém, não é o nosso trabalha o dia inteiro. Eu, durante um bom tempo, fui assim, quando eu era programador. Mas na nossa área, em Digital Analytics especificamente, não. Porque, no mínimo, se for da área do Phil, o Phil vai ter o Fábio e o Jarbas vão ter reuniões com a Bruna e com a Manu. A Bruna e a Manu precisam explicar para eles o que elas necessitam de configuração de uma maneira que eles entendam, e eles precisam explicar depois para Manu e para Bruna de uma maneira a configuração que eles estão fazendo, por que eles estão fazendo daquele jeito, para que elas entendam. Sim. Então existe uma comunicação e oratória por trás disso que é mega importante. Pelo menos na nossa área especificamente aqui. Não, total. E aí a gente tem esses perfis de suporte e consultoria que são mais tranquilos. Eles funcionam mais ou menos como você falou. São demandas, a gente pega uma demanda, executa e entrega. Isso, porque existe o time da Mafê de business trazendo outras coisas. Nesse caso, a equipe da Mafê faz esse front com o cliente. Agora, a auditoria, que é o nosso coração, cada membro da nossa equipe ele tem uma série de filhos ali, que ele herda do início ao fim. Então, o cliente ele entra com um projeto para a gente e a gente analisa o site do cara, o negócio do cara de forma geral, entende o que ele tem de problemas, ou às vezes o cara não tem um problema, mas ele não tem nada e a gente tem que gerar para ele um cenário que não existe de análise. Sim. Então a gente começa a desenhar esse processo e semanalmente a gente vai entregando para ele as evoluções até que a gente no final conclua entregando um cenário 100% pronto para as análises de acordo com a necessidade que ele tem. Então aqui já deu para entender algumas habilidades que eu vou reforçar de novo, que acho que foram as 3 que ficaram mais explícitas aqui para a gente daqui a pouco debater um pouco mais, que é organização, comunicação e senso crítico. 3 habilidades que para as 2 áreas, mesmo a gente sendo dividido, é mega importante. E aí, trazendo um pouco sobre isso, eu queria falar de soft skills, né? Que são as habilidades não técnicas. Quais são as habilidades não técnicas que vocês acham importantes ou julgam ser importantes para a galera desenvolver? Sei lá, exemplos, né? Curiosidade, entender contexto, saber fazer pergunta, mentalidade analítica. O que vocês, como profissionais, olhando, fazendo até uma autocrítica, vocês desenvolverem vocês para evoluir, se tornarem os profissionais que são hoje, e o que vocês olham também para uma pessoa que está entrando e fala assim, pô, essa pessoa tem isso, isso e aquilo, e o resto eu consigo desenvolver. Sim, eu acho que eu vou colocar talvez 3 habilidades no balaio só, mas em termos de análise, oratória e... vou colocar nessas 2. Tipo, às vezes a gente se depara com problemas onde o cliente de fato tem um problema, mas ele não sabe explicar tecnicamente o que é aquilo. Como é que a gente corrige, o que a gente tem que mexer para acertar aquele lance. Então, acima de tudo, o cara tem que ter uma capacidade de interpretação. Exatamente. Essa seria a terceira. Entender contexto. Então, antes da gente executar, a gente precisa entender qual é a dor do cara, qual é o problema do cara, desenhar meio que uma solução para aquilo e depois aplicar. E uma coisa que o Luciano fala muito, e é uma rotina nossa, que com certeza ele vai ficar feliz quando eu falar disso, a gente sempre documenta tudo que a gente faz. Então, esse é um ponto bem importante. Acho que, assim, como soft skill, o cara conseguir interpretar, ele é além do entender contexto. Porque quando a gente trabalha com tecnologia e o cara não entende o porquê que aquele problema está acontecendo, ou pior, ele nem sabe que aquele problema está acontecendo,
a gente tem que interpretar com uma pergunta que a gente faz no kickoff quais são os desdobramentos daquilo. E aí, por exemplo, existe essa pergunta dentro do nosso processo de auditoria. Qual é a sua maior dor? E aí o cara a gente fala, e a gente faz o disclaimer para essa resposta. Sim. Você tem que chorar o máximo que você conseguir, para eu poder conseguir transcrever isso tudo em tecnologia, para a gente poder resolver os problemas no time de business, né? Eu acho que a curiosidade e também o lance de você estudar bastante, ainda mais no nosso caso, que a gente lida com diversos perfis de cliente, diversos tipos de negócio, é muito interessante também, porque às vezes o cliente chega pra gente com um problema que na verdade não é um problema. Sim, é só falta de entendimento. Né? Exatamente. Você, Mafê? Tudo que foi falado aqui eu concordo, até essa parte de organização, de oratória que a gente falou antes, ela acaba entrando do soft skill. Para o analista que vai trazer insight, a curiosidade é muito importante de você tem que fazer pergunta o tempo todo, e até mesmo se questionar se a sua hipótese faz sentido ou não. Vontade, essa questão de estudar, porque você tem que entender sobre diversas áreas, né? Você tem que saber de produto, de usabilidade, de marketing, um pouco de tecnologia também para conseguir falar com o time de tecnologia. Pensar... Acho que em toda área se estuda muito, né? Nenhuma área as pessoas param de estudar. A medicina muda, o direito muda e tal. Mas a nossa área ela é muito nova frente a essas outras mais tradicionais, né? Então, hoje, quando você olha a medicina, lógico que a medicina tem evoluções absurdas, mas até você ter acesso a essa evolução que existe, foram anos que as pessoas testaram, implementaram, pesquisando. A nossa área não. Porque a nossa área, principalmente que é uma área um pouco mais comercial, vamos dizer assim, né? A gente tá falando de negócios aqui, em sua maioria. O que acontece da noite pro dia, o Google tomou a decisão de descontinuar uma ferramenta e lançar uma nova. Todo o conhecimento que você tinha lá, você vai ter que ter de novo. Agora, para uma nova ferramenta que foi lançada, tecnologia. Eu lembro disso na época que lançaram HTML5. Todo mundo tinha que falar, caralho, funciona melhor, é uma novidade para tecnologia, vamos estudar essa porra. Tinha que estudar HTML5. Quem trabalha com tecnologia, principalmente para desenvolvimento, é pior do que médico, meu chapa. Todo dia lança um framework coisa nova que você tem que ter discernimento para descontinuar isso ou estudar isso. E aí é esse lance, tipo, é você ter o discernimento de entender se aquela tecnologia é interessante de você estudar dentro do stack de tecnologia que você utiliza dentro da sua empresa, sabe? Então, dentro de uma empresa, você tem um conjunto de tecnologias. É igual um conjunto de ferramentas que você utiliza para você poder mensurar os seus dados lá. Então, vai ter o Data Studio, vai ter o Mixpanel, vai ter o Google Analytics, por exemplo. E aí, esse é o seu stack. E aí, para tecnologia, surge uma nova ferramenta que compõe um stack novo a cada 5 minutos. E aí, você tem que aprender a ter esse discernimento. Na minha cabeça, além das habilidades que a gente falou, de organização, de oratória / comunicação e também da outra habilidade que a gente mencionou ainda há pouco, eu tenho 3 na minha cabeça que eu queria expor para ver se vocês concordam, discordam, o que vocês acham que é de aprofundamento aqui. A primeira, para mim, a habilidade é curiosidade. Eu digo que curiosidade pelo seguinte, quando eu abro, por exemplo... A curiosidade, ela vem junto com, para mim, a segunda habilidade, que é o questionamento. É ser questionador. É lembrar daquela criança de 5 anos e falar por quê. Sacou? Tipo, é questionar até que você entenda. Vou dar um exemplo claro sobre curiosidade e esse questionamento aqui que faz, talvez, ser presente. Eu olho uma métrica como, sei lá, métrica sessão engajada do Google Analytics 4. Se eu não tiver curiosidade para descobrir que porra é essa, eu não faço nada com isso. É uma métrica que a gente tem falado muito aqui, que tem sido uma evolução boa de métricas e de análises pra gente. E se eu não tenho curiosidade para descobrir o porquê, já era. Questionamento. Se eu aceito qualquer informação que me dão sem ter um entendimento do contexto sobre isso, qualquer informação vale. Quando você tem a habilidade de questionar, não é você ser aquela pessoa chata, que questiona tudo só por questionar, para dizer, nossa, a pessoa é questionadora. Não é isso. É questionar para que você entenda. Então, eu vou dar um exemplo claro aqui. Se o exemplo que até aconteceu recentemente, se o Luciano chega e fala assim, olha, a gente vai contratar o Notion para a gente poder utilizar o Notion como ferramenta de documentação. Eu questiono, Luciano, por que o Notion é o melhor? O Luciano me explica em prós e contras por que é o melhor. Ou esse meu questionamento aqui pode fazer o Luciano parar e pensar, cara, não conheço outras, me dá um tempo então para eu ver outras ferramentas para saber de fato se o Notion é o melhor.
Então a habilidade de questionar é até você entender. E essa habilidade de questionar, para mim, que vem com o terceiro ponto, que é a habilidade de fazer perguntas. Saber fazer perguntas. E essa habilidade não é você perguntar qualquer coisa, é você fazer perguntas. O exemplo que eu dei aqui agora, nem de Analytics, o Lucian fala, a gente vai passar a usar o Notion para documentação. Eu devolvo para ele, por que o Notion é melhor? O que eu quero despertar no Lucian para essa decisão é que ele entenda o seguinte, você analisou outras ferramentas? Você sabe, através de que argumentos, que o Notion é melhor? Qual o motivo que você analisou para o Notion ser melhor? E ao mesmo tempo eu, Gustavo, vou ter o discernimento de entender o porquê o Notion é melhor. Então é a gente fazer perguntas. E essa habilidade de fazer pergunta é muito importante. Eu vou contextualizar ela daqui a pouco sozinho aqui. Mas eu queria entender do lado de vocês se vocês acreditam que ter essa curiosidade, esse questionamento aqui, de questionar as coisas para entender, vocês julgam ser importante em qualquer área que tange aqui Digital Analytics. Eu acho demais. Eu só acrescentaria uma coisa que eu acho que motiva isso. Legal. Que é a proatividade. Legal. Sevirologia também. Ainda mais pra gente que hoje é comum, né? Mas a gente é meio que pioneiro nesse lance de home office. A gente trabalha com isso há muitos 9 anos já. E sem proatividade, trabalhar de casa é difícil. Esperar a demanda chegar para executar. Exato. Você fica esperando a demanda, você espera um problema para corrigir. Eu acho que quando a gente tem a capacidade e se move para antecipar os problemas, você economiza muita energia e dor de cabeça em resolver esses problemas depois. Boa. Sim, curiosidade, questionar a proatividade, essencial, e sevirologia que você vai adiantar pensando assim, nós do lado da análise, né? Às vezes o cliente já tem muitos questionamentos e até mais fácil, você já tem ali uma pauta perfeita para uma reunião, até às vezes para mais. Mas às vezes o próprio cliente não sabe muito bem o que pedir, então a gente tem que ter essa proatividade de olhar e falar assim, olha, eu identifiquei que isso aqui é relevante para o seu negócio e eu vou trazer trazendo essa proposta de análise para você. Boa. E aí, dentro da análise, tem o questionamento, a curiosidade, e você também conseguir encerrar de uma forma propositiva. Boa. Você não ser prolixo, você ser objetivo no que você está fazendo e trazer, olha, então, com base nisso tudo aqui, eu estou propondo isso aqui e eu espero esse resultado. Boa. Então tem essa... Ter uma ação final, né? Falar, é isso. E acho que também um cuidado que as pessoas têm que ter é o cuidado de fazer correlações esdrúxulas, né? É ter uma habilidade de fazer correlações que façam sentido. Cara, um exemplo claríssimo aqui que eu dou, que foi até um exemplo que eu mostrei pro nosso time de business num dia. Mas assim, ó, eu vou mostrar pra vocês, falei com uma Mafê, vamos combinar aqui, eu não faço análises toda hora para nossos clientes e tal, mas vamos fazer o seguinte, ó, eu vou pegar uma análise do Prime e vou fazer uma análise mostrando pra galera como eu contaria essa análise aqui. E a gente pegou o GA, eu nem abri, né? Lembra, Mafê? Eu falei, Mafê, eu vou fazer do meu jeitão aqui, eu vou nem montar nada de estúdio. Vou abrir o GA aqui e mostrar pra galera de uma forma que eu conte a história e chegue na conclusão. Então eu mostrei um exemplo que foi um momento onde a gente teve um tipo pico gigante no Prime de acessos e conversão. Eu olhei e falei, por que eu tive um pico grande de acessos e conversão aqui no Prime? Vamos analisar. Qual foram as origens? É estranho. A origem que mais teve pico foi o direto. Por que o direto teria pico? Para o direto ter pico, aconteceu algum fenômeno meio que orgânico na Métricas Boss para isso acontecer. Putz, vamos ver as anotações? Tem uma anotação ali que naquele dia aconteceu um evento na Métricas Boss. Então quando eu vou ver, o que fez com que eu tivesse um pico de acesso e pico de vendas foi aquele evento. Porque foi a única coisa que eu fiz naquele dia. Isso é uma correlação em cima de causalidade. Sim. E aí, com a ação que o Mafê tá falando no final por que a gente não faz mais coisa dessa? Por que a gente ou não até faz às vezes preparar parceria? O site para um dia que tiver um evento. Dia que tiver esse evento. Então, é um pouco do que a Mafê falou aqui. E aí, trazendo um pouco disso, a gente fala muito na Métricas Boas e tá nos nossos princípios, que o Phil fez uma arte linda, gente, que inclusive, a próxima vez que ele estiver aqui vai estar printada na entrada da Métricas Boas. Vai expor na rede social para vocês verem. Mas existe um princípio da Métricas Boas que é o princípio que a gente chama de sevirologia, que é o ato da pessoa se virar para tentar resolver um pouco as coisas, né? E aí eu acho que esse ato de sevirologia é importante na nossa área também, porque muitas vezes podem acontecer problemas, principalmente quando você está testando uma ferramenta nova, que ninguém mapeou. Você vai jogar no Google, ninguém tá falando. Sim. O que você faz? Se vira, dá teu jeito. Como? Vamos tentar descobrir, porra. Né? Proatividade, sim, curiosidade. Vamos tentar descobrir. Mas é você se virar também. Por que isso está acontecendo? Não sei. Você já testou se está acontecendo em outros clientes seus? Em outras contas que você tem? Não tá acontecendo nessa específica. Então não é um erro do GA. É alguma coisa nessa conta. Vamos entender por quê? E
essa parte de virologia, a gente usa muito ferramenta de Dash e às vezes ela tá um pouco mais lenta, assim. Sim. Às vezes acontece, você tá ali, uma coisa que você faria em 5 minutos, você demora muito mais. Então você precisa, não tá dando erro pra puxar em alguma questão da plataforma. Ainda mais, por exemplo, da Atitude GA4, que ainda estão se entendendo na relação entre eles. Então, assim, pô, vai ter que se virar, porque a reunião não tem como mudar, né? O cliente já tá com uma expectativa, abre o GA e fala, vai, pode deixar ali só por texto escrito, a gente usa o da Atitude como relatório também, então não é exatamente um dash, porque tem texto, ele não fica 100% dinâmico. E aí você pode até falar, assim, teve um cliente que falou assim, desculpa porque eu sei que eu tô corrompendo o princípio do Dash, tem muito texto, mas eu vou mostrar tudo isso pra vocês dentro do GA, porque não tava indo, tava com um bug, aí tem o se virar, às vezes, em questão de análise, quando você não tem uma resposta, e o se virar no dia a dia, tô sem... o Facebook, acesso ao gerenciador, volta e meia sai aquele acesso, é um saco, e você vai fazer uma análise de mídia paga. Como é que você às vezes você não contava realmente que ia ter um problema, você já tinha esse acesso, então faz análise sem olhar o histórico, tenta pensar em tendências de mídia paga que estão sendo feitas, aí você não pode o cliente se preparou para aquele momento, ele quer ver o insight, ele não quer ouvir uma desculpa, né? Perfeito. Antes da gente ir para as habilidades técnicas, eu queria trazer ainda a importância dessa habilidade de soft skill aqui, que é a habilidade de fazer perguntas. Eu vejo muita gente necessitando e pedindo em vagas sobre o pensamento analítico. Tema que já foi aqui do nosso podcast, que a gente teve a Manu e a Fernanda Face falando sobre isso, a galera pode resgatar lá. E é uma habilidade não técnica, é uma habilidade comportamental que muita gente exige. E eu vejo falta de pedirem uma habilidade que acho que não tem um nome técnico para ela, mas é a habilidade de fazer perguntas. E saber fazer perguntas. Quando você e o Phil na área técnica não perguntam alguma coisa, vocês podem ter uma falta de entendimento do que o cliente quer. Essa falta de entendimento do que o cliente quer faz que vocês implementem uma coisa que não era o que o cliente queria no final. Sim. A falta de fazer pergunta no time de business da Mafê vai fazer com que a gente entenda, talvez, o que o cliente quer de uma forma totalmente equivocada, traga uma análise que talvez tenha investido muito tempo para isso, e o cliente falou assim, não era bem isso que eu queria. Como que vocês entendem e como que vocês fazem na prática para exacerbar mais essa habilidade de fazer boas perguntas? E se vocês concordam ou discordam, que isso é uma habilidade importante. Eu digo isso porque a Mafê tem uma frase que é muito boa. Fala aí, Mafê, sua frase, por favor. É a do briefing? É do briefing. A qualidade da entrega depende da qualidade do briefing. A qualidade da entrega depende da qualidade do briefing. Só que se o briefing for algo frio, que a pessoa só escreveu, mandou para algum lugar, realmente vai ter interpretação. Mas até antes da gente fazer, cabe também a gente questionar e tentar entender. Mas por que você quer isso? Qual o motivo de ser isso? Qual o objetivo que você quer? O que você vai fazer com essa informação? É a gente questionar para que a nossa qualidade de entrega seja melhor e que ninguém perca tempo. Vocês acham que essa habilidade é uma habilidade importante para o nosso profissional? E como é que vocês trabalham no dia a dia? Se existe uma forma que vocês enxerguem da pessoa exacerbar ou trabalhar melhor essa habilidade de fazer perguntas? Eu acho super importante e acho que é um desafio que a gente tem diário, assim, eu converso muito com a equipe sobre isso, porque a gente pode dividir as nossas demandas em geral sobre demandas que são muito diretas, tipo, implementa tal coisa em tal página. Isso aí não tem questionamento, é pegar e executar. Agora, tem demandas que exigem um pouco mais de análise e de perguntas, como você falou. Tipo, às vezes o cliente, ele chega até a gente, tem um problema porque os meus dados de transação não batem com o Facebook, sei lá. Antes de eu pensar em executar, em eu analisar o código e abrir GTM, código e tal, eu preciso entender o que o cara tá fazendo, o que ele tá perguntando, por que ele chegou a essa conclusão desse erro. Ele, né? O que mais acontece na gente nas reuniões é quando o cara começa a viajar muito, eu falo, cara, me diz qual dado que você precisa. Qual a resposta que você espera? O que eu preciso entender é isso, isso e isso. Beleza. Então esquece tudo que você falou, porque o que você falou não mensura o que de fato você está querendo. E aí, até complemento o que o Phil tá falando que não querendo copiar a sua frase, não, mas você melhora a qualidade das perguntas de acordo com a quantidade de coisas que você tem documentado. Então, quanto mais eu documento, mais eu me preparo para essas dúvidas que vão acontecer e eu saber extrair o mesmo problema que esse cliente novo tem, comparando com o que a gente já passou. Então, se eu hoje consigo entender rapidamente que uma discrepância onde os dados estão maiores no GA pode ser uma duplicação, foi porque eu documentei e eu já passei por esse processo. Então, a qualidade
da pergunta melhora muito ao longo do tempo, de acordo com a quantidade de coisas que você tem documentada. Perfeito. Primeiro, porque não é só você melhorar pessoalmente, é você melhorar e ser responsável por melhorar as perguntas do time como um todo, porque a documentação é compartilhada. Sim, e hoje a gente tem essa rotina de documentação muito forte. Então eu arrisco dizer que sempre que a gente tem uma demanda, eu acredito que mais da metade das demandas que a gente tem, que demanda análise de fato, elas acabam não virando uma demanda prática, porque a gente já tem documentado aquilo, já aconteceu em outro momento. Então meio que a gente já solucionou aquilo, é só replicar uma resposta. Só ele tem esse problema, né? Exato. Quanto mais a gente documenta, e quanto mais a gente faz essas perguntas e documenta as respostas, a gente vai criando um glossário ali de soluções que a gente vai aplicando aí no nosso dia a dia. A gente economiza muito tempo. Merdas acontecem. A gente economiza muito tempo e também ganha agilidade em responder, né? Boa. Complementando, né, o que foi falado, porque é exatamente isso de você tentar entender muito o que o cliente quer, porque às vezes ele chega, eu quero uma análise da métrica X, aí você, tá, mas por que você quer essa análise? Né, então a gente tem na Métricas aquela reunião de kickoff, que é meio que uma reunião para alinhar o briefing, a gente até já manda as perguntas antes, mas ali a gente vai batendo as perguntas, né, então é importante a gente do nosso lado ler ali o que o cliente falou e até recuperar nessa documentação que às vezes ele já listou ali que ele tem um problema de alguma questão que a gente já viu. Né? E deixar tudo muito documentado, não confiar na memória, porque vai se perder. E uma coisa que a gente começou a fazer agora, às vezes quando a gente tem ali o analista, que às vezes o cliente pede uma reunião e envolvem outras pessoas, às vezes o pessoal de tecnologia, às vezes eu também, que não estou ali no dia a dia com o cliente, mas vou participar, então já deixar preparado um pouco o detalhamento do problema, que fica até mais fácil ali na reunião para fazer essa troca, porque se for, deixa eu ver aqui no e-mail o que foi falado, deixa ali, a gente no momento usa o Notion, né, para fazer essa documentação toda e facilita bastante. Para quem está começando, a gente falava muito aquela basiquinha que todo mundo fala, que é dos 5 porquês. Que acho que para quem está começando, às vezes não tem todo esse histórico, pode ser difícil, mas pergunta assim, quero entender isso, por quê? Aí você vai meio que torturando a sua motivação, né? Perfeito. Alguma ponta a mais aí, Luciano? Não, a gente está falando sobre hard skill e soft skill, sendo hard técnico e soft algo que não é técnico, mas isso por padrão, hard ele vem muito mais como algo obrigatório e soft vem como algo que não é obrigatório para o cara poder trabalhar na área. E aí, nesse caso, eu colocaria nesse aspecto questionar, saber fazer pergunta é hard skill, irmão. O cara tem que saber. Porque a hard skill tu tá chamando de habilidade técnica. Sim, exatamente. Comportamental. Sim, abrindo meu coração aqui, na hora de contratar alguém, inclusive eu levo muito mais em conta essas que o Luciano colocou como hard do que técnico. Porque a gente tem o Prime, a gente você tem outras ensina. coisas para desenvolver a pessoa. Exato, aquilo ali que é difícil. Eu anotei aqui um pouco da minha forma, tentando fazer uma autocrítica da maneira como eu acredito que eu faço a habilidade de questionar, né? Primeiro ponto para mim quanto mais específica a minha pergunta para o meu cliente, melhor. Então, quanto mais eu especificar para ele então o que você quer saber é a quantidade de pessoas que abandonam a página XYZ antes de comprar? Porque ele vai falar sim ou não. Então, quanto mais específico eu perguntar, melhor para ele. Quanto mais a resposta for sim ou não, melhor. As minhas perguntas, elas devem ser mensuráveis. Mensuráveis justamente para eu ter noção daquilo que eu quero. A pergunta que a gente faz para o nosso cliente, ela também tem que devolver para a gente o que a gente precisa de mais informação. Sim. E acho que o último aqui, penúltimo situação de fazer, da habilidade de fazer perguntas as perguntas que a gente devolve para o nosso cliente, elas têm que ajudar a gente a qualificar melhor aquilo que a gente quer entender ou desqualificar, para você falar, não, então não é isso que ele quer. E por último, devolve o seguinte, então é isso que você quer? E deixa a pessoa confirmar. Porque quando você fala, então é isso que você quer, a pessoa tá falando, não. Então, calma aí que eu não entendi. Ela tem ainda uma última... Deixa eu confirmar seu pedido, tipo assim, é tipo a confirmação do pedido. Eu confirmar, realmente eu pedi cheddar sem cebola. Tipo, deixa eu confirmar, é isso. Porque é uma validação daquilo. E você não vai perder tempo. É melhor você perder o tempo alinhando expectativas e deixando elas as mais possíveis alinhadas do que você errar. A expectativa é a mãe da merda. É a lei do programador preguiçoso. Quanto mais tempo você planeja, menos tempo você passa a executar. Não, e lembra sempre disso. A expectativa é a mãe da merda. Se eu não alinho ela, a pessoa vai achar que recebe uma Lamborghini Gallardo, como diria o Akon, e eu vou entregar um Fusca.
Sacou? Tipo, Pô, entregar um Fusca pra quem tá esperando uma Lamborghini Gallardo é feião. mas ao mesmo tempo, o cara pode estar querendo, a menina pode estar querendo receber um Fusca e eu entrego a Lamborghini Gallardo. Exatamente. Ele Acontece fala, não, bastante também. eu só queria um Fusquinha. Exatamente. Uma coisa simples, tu entregou a algo gente chegou mirabolante. dentro do processo de auditoria fazer algumas modificações estratégicas justamente porque a gente acabava entregando muito mais do que o usuário ia utilizar no dia a dia dele. Então agora a gente só entrega para o usuário aquilo que exatamente ele quer de ter de análise. E aí, pra gente trazer já a pergunta sobre habilidades técnicas... Por isso que não faz sentido taguear todos os cliques do elemento. Pra gente falar um pouquinho das habilidades técnicas já, pra mim é keep it simple, tipo, deixa isso simples. Quanto mais simples possível, melhor. Depois que você deixou isso simples, investiu menos tempo, deu resultado, aí você vai amplia a tua análise, deixa isso melhor e tal. A gente mesmo aqui na Métricas Boss, a gente vai fazer uma apresentação para uma grande emissora sobre dados que eles utilizam e tal. E o que a gente tem alinhado aqui com o time de vendas, a primeira ideia é só vai levar um esboço. Porque se eu levo, inclusive, meu pacote final do que eu vou entregar para essa grande emissora, essa emissora vai olhar e falar assim, se ela tiver gente capaz, fala assim, então, eles entregaram justamente o que eu queria. Agora deixa que eu faço. Não, eu vou falar, ó, tá vendo? É possível fazer, são essas informações que você gostaria. Então aqui, é isso? Então, ó, o projeto é esse, custa tanto. Então toma um cheque aqui. É isso aí. Então, falando agora de habilidades técnicas. O que vocês acreditam que são habilidades técnicas que tem que desenvolver? Tem que saber. Você, Mafê, o que você acha, pessoal? Cara, beleza. As habilidades técnicas muitas vezes eu vou desenvolver. Mas tem um mínimo aqui que se não souber, fudeu, dependendo do cargo que eu tô contratando. Sim. Aqui falando no contexto da métricas que a gente, quando você pensa em Digital Analytics, tem muitas áreas, né? A gente que trabalha muito na prestação de serviço com os clientes, você tem que ter conhecimento de marketing, de produto, de usabilidade, porque isso vai facilitar o seu processo de análise, até para você conhecer o negócio em si que a gente está falando e trazer ideias que façam sentido. Então, vai ter que estudar sobre isso. Até outras coisas assim... a gente chega a olhar muito de CRM, às vezes de SEO, mas a gente não é especialista nessa parte. Acho que o que a gente tá bom, ruim, o que a gente acaba tendo que ter pelo menos de experiência assim nesse momento, pode ser daqui a um tempo muito, seria essas três áreas, né? Produto, marketing e usabilidade. E também precisa entender um pouco como funciona a parte técnica. Não é você ali que vai mexer no código diretamente, mas você tem que entender como demandar. De repente, já saber ali olhar o inspecionário, ver se alguma informação está sendo passada para conseguir até para passar a demanda de uma forma mais clara ou avaliar um prazo, assim, quanto tempo que isso demoraria para ser feito. Você, Felipe Melo. Eu acho que é por aí, e no nosso caso, eu só iria um pouco mais além nessa questão técnica. Eu não vou nem bater aqui no que a gente sempre fala de HTML, CSS, JavaScript, que é o básico, porque isso a gente desenvolve. Inclusive esse básico aí pra galera entender, tá lá no podcast, no episódio Essencial de Tecnologia para Marketing. Mas eu diria que um conhecimento da lógica da internet, de como os sites funcionam, por exemplo, é fundamental. Você saber que, toda vez que você carrega um site, vai ter uma requisição, ele vai carregar um documento e tudo mais. Saber, como a Marcia falou, um pouco de HTML e tal. O básico do básico. Saber como as coisas acontecem, como a gente dispara informações, como a gente capta informações e como a gente trata elas. Bem o básico de como funciona uma página web, tudo que faz quando você carrega um site ali, é fundamental. E eu acho que é tranquilo, assim. A partir daí você passa para HTML, CSS, JavaScript, mas com uma base, assim. Foi você. É bem que o Phil falou, assim. Eu só adicionaria uma, que é uma coisa que ela é técnica, mas ela é muito técnica, que é a capacidade do cara resolver problemas legal. de trás para frente. Legal. Sim. Porque a gente trabalha diretamente com problemas em erros que já estão sendo capturados. Então, tipo, eu tenho que trabalhar da ponta do problema para descobrir o motivador. Você faz a gente chama isso em tecnologia. E a gente chama isso em tecnologia de engenharia reversa, e aí parece um termo super. Mas você faz a antítese para depois fazer a síntese. Exatamente. Pô, eu gostei do português agora, né? Parece que alguém estudou isso, né? Publicidade, né? E não é Cambly, né? Português. Foi na Cambly, Eu fiz 5 português na faculdade, não sei Mafê, mas eu fiz 5 anos de português e todo ano tinha português naquela porra. Metade eu não uso, mas tudo bem. Aprendi uma palavra ou outra rebuscada, não é mesmo? Uma coisa que me veio em mente agora também é que, além dessa questão mais técnica da nossa área, que é desenvolvimento, a galera de Dev Analytics, que é o nosso rolê aqui, tem uma diferença entre o desenvolvimento tradicional, é que a gente acaba tendo muito envolvimento com o negócio, de fato. A gente não só executa as coisas, mas a gente precisa entender o que a gente executa faz. Tá fazendo isso aí. Isso é fundamental. E trazendo um pouco de desafio, o que vocês acham que são os principais desafios
do profissional que vai trabalhar com Digital Analytics e quais foram os principais desafios para vocês quando começaram a trabalhar com isso e que vocês enxergam que é o desafio do time de vocês e que talvez a pessoa entendendo mais sobre isso vai dar um pulo já, um salto ali na frente. Eu vou até dizer o meu, tá? Meu maior desafio, que é um desafio que eu tenho até hoje, na verdade são 2 desafios que eu faço até hoje, sempre tentar fazer uma autocrítica de como eu posso evoluir nisso. Número 1 é ser técnico. Então quanto mais eu sou técnico e dependendo do meu espectador, pior vai ser a relação com ele. Então, se eu tô falando com um tipo de empresa que pode ser uma empresa gigantesca, mas que não tem o menor conhecimento de analytics, eu falo, sua taxa de rejeição está em 80%, eu poderia falar isso melhor. Eu poderia falar que a quantidade de pessoas que saem do site sem interagir está muito alta. Apenas 20% seguem. A pessoa vai entender a mesma coisa. Então, isso é algo, quando eu tô vendo que eu tô sendo muito técnico, eu tento fazer uma reflexão de como eu posso deixar isso mais simples pro entendimento da pessoa. Então, esse é um ponto número 1. E ponto número 2 pode ser óbvio para mim, mas não necessariamente é óbvio para os outros. Então, na hora que eu tô falando alguma coisa, isso pode ser muito óbvio para mim, baseado na minha experiência, baseado no meu conhecimento, baseado no meu entendimento, baseado no meu QI, qualquer coisa. Mas não necessariamente isso é óbvio para os outros. Então, deixe as coisas explícitas o mais fácil possível. Sim. Esses são desafios para mim. Porque muitas vezes, quando você não deixa explícito, pode ser que você achou que a pessoa entendeu. Mas será que ela de fato entendeu? Deixe isso explícito. Sim. Com uma ação final, um verbo ali que te ajude a auxiliar isso. E torne isso simples, deixe a pessoa entender cada vez mais simples para você. Ah, mas ali eu tô falando com 10 pessoas, 9 são técnicas, 1 não. Quem é o decisor? É o que não é técnico? Foda-se os outros 9. Sim. Sacou? Esses são desafios para mim, aqui para vocês. Cara, eu concordo com isso. É engraçado que pra gente... A gente é muito técnico, né? Então, eu tenho um exercício de tentar abstrair ao máximo e deixar as coisas muito simples. É pegar o que é de fato e mastigar para entregar aquele resultado de uma forma muito simples. E é um desafio sempre, porque a gente fala com diversos perfis e diversas pessoas com níveis de conhecimento diferentes. E é um desafio a gente entregar, porque não basta eu passar o meu conhecimento da forma que eu entendo. Eu tenho que suprir a necessidade de entendimento de cada uma daquelas pessoas. Então, isso é sempre um desafio. Sim. Nesse caso, você é o responsável pela interpretação do cara. Então, se você explicar de uma maneira muito técnica, o cara não vai entender, você não atinge o seu objetivo. Ela pode até dizer que entendeu e balançar a cabeça, mas não é o que a gente quer. A gente quer aquele momento uau, né? Ela pode estar dizendo que entendeu por uma vergonha. É muito mais fácil. É porque assim, a galera tem o mito de falar de uma maneira rebuscada e quanto isso vai gerar autoridade. Não, cara. Pessoa não entender, você só tem que entender, porque eu prefiro muito mais o que o Phil falou, é o uau, o cara tipo, tá, então é isso, do que tipo o cara balançar a cabeça e falar que entendeu. E às vezes as pessoas querem falar de uma forma difícil para parecer inteligente. Eu digo isso principalmente quando você... Eu achei isso engraçado. Um conhecido meu é professor de português, mestre, doutorado, caralho. E ele tava fazendo um vídeo para explicar para as pessoas que ele pode ser o revisor de português dos livros das pessoas. Ele mandou isso pra mim. Sabe que eu tô escrevendo um livro, papapá. Eu assisti o vídeo dele, eu não entendi nada. Porque ele tentou usar sinônimos de coisas mundanas da mais forma rebuscada possível. Então metade do vídeo dele eu falei assim, cara, ele tá usando só, tipo, o português mais rebuscado possível, que possivelmente poderia contratar o serviço dele de revisor do meu livro, não vou contratar, porque eu não entendi porra nenhuma. Sim. Ele tem que ter a linguagem que faça o consumidor entender. Esse é o ponto. Sim, uma coisa que eu acho... Ele pode falar assim, desculpa, com outros mestres. Sim. Se ele é um professor de mestrado e tá falando com pessoas, ele pode falar assim. Agora ele tá falando comigo, que é uma pessoa que não é mestre dessa porra, não é nada de português, e talvez vá contratar o serviço dela, ele tinha que falar de uma maneira que eu entendesse. Sim, uma coisa que eu acho foda também que eu pensei aqui, que é algo que eu e o Luciano a gente já debate há muito tempo, porque a gente tá há muito tempo nessa, e ele é muito mais técnico e há muito mais tempo do que eu. E uma coisa que ele sempre me pontuou, perante uma dificuldade que eu sempre tive, é que a gente precisa entender muito da lógica do funcionamento das coisas, abstrair e pegar a essência de cada uma daquelas coisas que a gente trabalha. Porque, como você mesmo falou, a tecnologia que a gente trabalha, ela é mutável por muito rápido, muito tempo, tudo muda. Sim. Então, a gente trabalha com uma série de linguagens de programação, a gente trabalha com uma série de ferramentas, como, por exemplo, essa mudança do GA Universal para o GA4, que é o que está rolando agora. Quando a gente entende o porquê de cada uma daquelas ferramentas, a gente vê que o que muda é a forma de analisar, mas a análise e o uso da ferramenta em si é o mesmo. O fim é o mesmo. Porque a ferramenta é o meio. Então, quando a gente entende para que aquilo serve, para que cada ferramenta de mapa de calor, por mais que seja diferente, ela serve, o que a gente espera dela, não importa a ferramenta ou a linguagem que a gente vai trabalhar. A gente tem capacidade de pegar, dominar e fazer com que seja. Boa. Você, Mafele? Os principais desafios.
Eu concordo muito com o que você falou, isso é um desafio para mim também. Eu incluiria, trazendo para o contexto da parte da consultoria, tá sempre melhorando a sua capacidade de propor ideias, de trazer insights que sejam de fato relevantes. Que aí a gente... acho que é um desafio porque o mercado está evoluindo, está ficando mais concorrido. Então, às vezes, ideias que a gente trazia há um tempo atrás já não são mais inovadoras. Porque muita gente já está... Então, a gente tem que estar sempre tirando a gente dessa zona de conforto, como qualquer profissão que exige você trazer ideias, né? E aí a gente tem que olhar como que a gente melhora a nossa capacidade de processar esse dado, que aí vai um pouquinho para hard skill, que é pensar assim, como de repente aprender um pouco sobre estatística, aprender a mexer em ferramentas que vão ajudar você a processar esse dado e observar padrões de uma forma um pouco mais fácil, porque o GA ainda é muito assim, abrir o relatório e olhar. Sim. Se você tem um volume muito grande de informação, como que você pode trabalhar com isso de uma forma mais otimizada? Aí acho que no momento até o GA4 abriu muito esse debate, né? Uma coisa que a gente tem falado muito. Cara, eu queria ter ouvido esse podcast antes de eu ter começado minha carreira. Cheio de atalhos, cheio de gatilhos, cheio de ideia. Inclusive, eu queria que a gente terminasse esse episódio aqui inspirando as pessoas. Você quer falar uma coisa? Eu ia falar sobre um desafio que a galera... Eu vejo porque eu já sofri um pouco disso, que é a capacidade da galera entender que... essa hipótese que eu levantei, eu perdi. O dado comprovou que eu tô errado. Saca? E aceitar, né? E aceitar. Isso é um grande desafio que a galera normalmente não tem uma dificuldade muito grande e acaba, não, para essa daqui eu vou achar um pouquinho, tá ligado? Então, existe até uma discussão quando a gente fala de teste de estabilidade. Existem pessoas que acreditam que a pessoa que projetou aquela experiência, ela deve estar participando do teste de estabilidade. E, ao mesmo tempo, tem opiniões que eu mais concordo, que a pessoa que projetou não deve. Porque você não tem discernimento se a pessoa que projetou tem maturidade suficiente para ouvir dizer que a jornada dela é uma merda. E aí o cara vai enviesar, pô. E ele começa... ele vai saber exatamente o que tem que fazer. Exato. Então, não vai achar... É um exemplo que uma vez já vencemos na prática, foi fazer um teste de estabilidade numa empresa. O diretor de TI, que era um cara que mais comprava o barulho do novo site, estava participando. E o negócio era, faça um pedido. Ele fez 9. E ele disse, mas eu fiz 9. Eu falei, mas tu só tinha que fazer 1. Ele, mas funcionou. A gente, não. Aí chegou um momento que a gente teve que ser um pouco babaca. Aí no meu caso fui eu. Funcionou. Muitas vezes acabo assumindo o papel de o cara babaca no final ali, que é pra acabar com a discussão. Eu cheguei e falei assim, quem decide se funcionou ou não é quem tá fazendo o teste. Obrigado, passar bem. Sacou? A gente teve que fazer um pouco disso porque o cara tava indagando que funcionava. E o teste comprovou que o site era horroroso, não funcionava. É muito fácil você enviesar os dados. Exato, então existe essa. Pra gente terminar aqui esse podcast, que puta que pariu, tenho certeza que a galera que tá ouvindo aqui vai ter uma enxurrada de informação e parar pra pensar e falar assim, cara, e agora eu tenho um norte, eu sei pra onde ir, eu sei o que eu tenho que fazer nessa área aqui. Queria inspirar a galera aqui. Eu queria que vocês deixassem o que vocês recomendam, por onde a pessoa pode começar, por onde a pessoa pode estudar, e também o que vocês recomendam de momento, né? Eu particularmente acho que é muito ruim quando a pessoa pega, por exemplo, um exemplo nosso aqui, pode, sei lá, ter visto que eu dei uma sorte de, mesmo como técnico de eletrônica, começar muito cedo na Americanas, com 16 anos, e enxergar o que eu queria pra minha vida. Pô, isso foi sorte. Não precisa se comparar comigo. Faça no seu tempo. Acho que pra eu inspirar a galera aqui estude. Acho que tem livros pra caramba por aí. Livro pra mim é a forma mais barata da gente adquirir conhecimento. Tem livro pra caramba por aí. Tem podcasts incríveis como esse aqui. Tem canal do YouTube. Tem blog. Sim. Que você pode estudar no seu tempo. É claro que, na minha opinião, nada vai substituir o conhecimento que alguém pensou como método de ensino para você. Então, eu continuo dizendo que existe esse conhecimento disperso pela sociedade, que tem várias formas de você consumir, mas eu, particularmente, acredito que você tem que fazer no seu tempo e que existe uma maneira, na minha opinião, que funciona muito para mim, mais uma vez falando, que beleza, eu quero estudar mais sobre programação. Deixa eu ver quem é referência nesse mercado que pensou a melhor forma de eu estudar a programação. Estudei com ela? Beleza. Agora eu posso consumir das minhas outras maneiras aqui que eu tenho a minha própria interpretação. O que para vocês é uma forma de inspirar a galera para começar, por onde começar? Eu acho que eu acrescentaria, além do estudo, a prática. Principalmente pra gente, às vezes quando a gente estuda muito, principalmente desenvolvimento, e não pratica, a gente tem muita dificuldade em assimilar aquilo que a gente está estudando. Boa. Então, eu acho primordial que a gente pratique aquilo que a gente estuda. Seja em projetos pequenos ou até simplesmente para testar mesmo. Legal. E além disso, uma coisa que eu acho muito foda, que eu demorei para entender,
é fazer contato com as pessoas, porque... Networking, né? Exatamente. Às vezes a gente tá trocando ideia, a galera tá assistindo, a gente não... Sim. Em algum lugar. Você tem professor, você tem... Além de não só a galera, assim, do dia a dia, mas, pô, a gente vê muito isso. O Luciano fica super feliz quando uma galera que assiste ele no YouTube entra em contato com ele, às vezes, pra tirar uma dúvida. Eu também me amarro nisso, sabe? Essas pessoas são muito mais acessíveis do que parecem. Então, isso inclui a gente, inclusive. Às vezes, não tem por que você ter dúvida ou vergonha. Tipo, pô, se tu tá engajado no conteúdo, é bom até pra galera que tá produzindo. Faz contato com essa galera, porque a gente aprende com vocês também. A galera traz umas buchas pra mim que são absurdas. E aí, até o complemento que eu ia fazer sobre comunidade mesmo. Participe das comunidades. Acima de tudo, sabe? Você tem comunidade no Facebook, e aí eu tô falando de conteúdo gratuito. Não tá com grana pra você poder investir em você? Daqui a pouco tu vai assinar o Prime. Relaxa. Tem conteúdo gratuito no blog, tem conteúdo gratuito no YouTube, o próprio podcast é um puta conteúdo. Então você pode começar de uma maneira mais simples. E comunidades são comunidades que te ajudam bastante. Às vezes tem uma galera lá que tá, eu falo isso porque tem a comunidade de Google Tag Manager Brasil, que a gente tá lá no Discord, tá no Facebook, e o nível de dúvida que a gente tem e tira da galera lá dentro é absurdo. Tipo, chega uma galera lá que tem até que dar uma controlada, sabe? Tipo, cara, tu tá querendo uma consultoria, aí, poxa, todo mundo aqui trabalha. Agora, tipo, você chega lá e coloca, tipo, uma dúvida lá, 5, 6 perguntas suas são respondidas assim, em 5 minutos, sabe? Então, assim, participar de comunidade, estar próximo a eventos. Busque mentores, né? Exatamente. Busque mentores para poder... Todo mundo aqui teve alguém que você estudou, mesmo que você não tenha contato direto, você estudou e fez alguma coisa, né? Cara, seja professor ou não. Coisa. Eu dou um exemplo. Quem me fez chegar aqui onde eu tô hoje, sair da inércia, me fez chegar aqui hoje, se não fosse o Jansen, falando pra eu estudar SEO, que eu contei lá no início, falando pra eu estudar Analytics, eu não tava aqui hoje. E ele entendeu que eu precisava sair do meu status quo, que eu tava muito acomodado. E se não fosse o Rodrigo Assis, grande Assis, parceiraço, que tivesse tempo e paciência, na época que eu entrei como estagiário no Compra Fácil, pra tomar café da manhã com um moleque de 20 anos, enchendo ele de pergunta, talvez eu não estivesse aqui, ou talvez eu tivesse demorado muito mais pra chegar onde eu tô, né? Se o Assisão não tivesse aceitado o meu caô na entrevista de emprego, não tinha mais que Boa, pra você, meu filho. Eu falaria também, além dessa questão de estudar, eu falo de boa mesmo, não é só porque eu trabalho aqui, mas quer aprender Analytics assim no Prime, vai facilitar a sua vida. A parte de colocar na prática, porque quando a gente pensa em análise de dado, ou fala isso, se questione, fica muito na teoria. Quando você vai pra prática, você fica assim, beleza, eu entendi a teoria, mas aí fica aquele limbo, né, de como que você coloca. E aí você pode avaliar se de repente você tem espaço na sua empresa para pedir acesso ao Analytics, ou de repente um amigo seu que tá começando uma lojinha, alguma coisa, você se oferecer para fazer de graça, que aí também não vai ter, às vezes, uma cobrança, porque você não vai saber exatamente o que você tá fazendo. Diz que o teu pagamento é fazer merda, a pessoa não vai questionar. Não reclamar, né? É melhor que tem. E aí você vai aprendendo para fazer o seu, né? Fazer tipo um mini portfóliozinho seu para você aprender, e aí depois usar essa experiência que você teve para conseguir um emprego na área. E ó, pra gente poder só dar uma recapitulada pra galera, a gente falou de muita habilidade, a gente falou de muita informação pra galera poder começar a se desenvolver, ou quem tá na área até aprimorar certas habilidades. Mas no final, o que a gente falou aqui é a pessoa entender sobre fazer perguntas, a pessoa ser curiosa, ela questionar, ela ser organizada, ela saber se virar aqui, ela ter planejamento, ser comunicativa, entender o básico de tecnologia. Então a gente são só 8 coisas, cara. 8 habilidades, talvez iniciais, que são habilidades que vão fazer a pessoa ir para um outro nível no que tange isso. É lógico, dependendo da pessoa for crescendo, ela vai ter que estudar mais sobre Analytics, sobre Data Studio. Às vezes ela já tem até alguma skill, a gente fala isso por causa do próprio Fábio, ele já chegou com uma habilidade de comunicação absurda, assim. Então, tipo, nesse cara a gente vai desenvolver ele mais tecnicamente. Então, se você já tiver alguma dessas 8, e provavelmente você tem, já procura as que estão faltando, que já vai cortar bastante. Gustavinho, de 17 anos atrás, gostaria de ter ouvido esse podcast. Como diria o Edu Bilu, busquem conhecimento. Com 16 anos eu gostaria de ter ouvido esse podcast. Talvez eu estivesse onde estou hoje com menos idade. Mafê, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui conosco, compartilhando muito conhecimento.
Obrigada pela oportunidade de participar de novo. Então a galera, inclusive, ó, a galera quando a Mafê for contratar, você já sabe as habilidades que ela vem. Então pense bem nisso. Fio, tu também. Obrigado por ter vindo e também, ó, quando o Fio contratar, ele falou, ele deixou bem claro, ele, abrindo meu coração, eu até vejo mais essas aqui. Tu tem a oportunidade então, de entrar no coração do Fio. Isso é um puto spoiler, e eu sou sentimental, hein? Obrigado mais uma vez, irmão, por ter Sempre uma participado. honra. E aí, Diamante Negro? Fechou. Mais um, não esqueçam, cupom de desconto 20%, Boa. Coffee Mais E se inscreva no Summit. e se inscreva de Summit. Você que ouviu a gente até agora, muitíssimo obrigado. Não esquece, tá no YouTube? Dá like, se inscreve aqui no canal e compartilha isso com mais gente que você acredita que deve estudar, quer se inspirar, quer entrar na área. Beleza? Se você tá ouvindo no Spotify, também dá 5 estrelas e compartilha com a galera. A gente tá aqui, ó, com a meta ousadíssima de chegar no top 10 de tecnologia. E a gente tem certeza que todo o conteúdo gratuito que a gente promove aqui com muito carinho e dedicação, movendo todo um time aqui na Métricas Boss, ele pode ajudar, como já ajuda muita gente. Então ajuda a gente a chegar em cada vez mais gente. Compartilha isso com seus amigos, compartilha isso na sua empresa, compartilha isso com a sua equipe, compartilha isso com aquele teu amigo que tá perdido sem saber o que fazer da vida e quer uma profissão. Compartilha. Tenho certeza que vai ajudar muita gente, beleza? Muito obrigado, um abraço e até o próximo. Valeu!